Queridos, primeira mensagem do ano. Fê, coloca para a gente aqui o tema, fazendo um favor. Eu separei aqui para você esse tema, como conselhos para um ano realmente novo. Eu quero tocar nessa tecla com você. Como disse, essa época do ano é uma época em que as pessoas compram agenda, fazem planos, planner, tem muita coisa nessa época do ano, que de certa forma movimenta as pessoas, de uma forma até positiva, mas a gente percebe que isso não dura, porque de fato não são decisões, é apenas uma onda de que, olha, esse ano eu vou fazer tudo diferente, mas a gente percebe que ali no finalzinho de março tudo isso já acabou, essa euforia já foi embora, o otimismo já não existe mais, e aí nós temos um problema, porque foram apenas 3 meses do ano, e nós ainda temos que lutar mais 9 meses, para que de fato a nossa vida tenha valido a pena viver um ano completo. Eu sei que os últimos 2 anos não foram fáceis, passamos talvez por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, como nação, como família, passamos por uma pandemia que nos levou ao isolamento social, ao distanciamento, ao afastamento do culto, da família, de muitas questões, e 2022, ele tem tudo para ser um ano de retomada. Eu sei que muita gente já retomou agora em 2021 em muitas questões, mas de fato nós estaremos retomando a atividade de 100% agora em 2022. Por isso nós precisamos entender que existe alguns conselhos para que nós vivamos algo totalmente novo. Não adianta nós colocarmos no nosso coração de que, olha, o ano é novo, mas as atitudes são do ano passado. Não dá para viver dessa maneira. O ano é novo, mas a mentalidade ainda é do ano passado. Não é dessa maneira que você vive. Não pode ser dessa forma que você leva a sua vida. E por isso, nós precisamos entender quais são os conselhos bíblicos para um ano novo. Eu gosto disso, para que nós possamos entender a movimentação. Porque um ano novo você constrói. Um ano novo você não conquista pulando onda na praia. Um ano novo você não conquista vestindo branco. Um ano novo você não conquista com otimismo. Não é dessa maneira. Um ano novo você conquista com atitudes novas. E é exatamente isso que eu quero que você entenda através da mensagem de hoje. Por isso eu queria orar com você. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te louvar e bendizer o teu nome, agradecer pelo ano que passou, porque ele passou, Senhor, e nós estamos aqui, e se nós ainda estamos aqui é porque há propósito a serem cumpridos em nós e através de nós. Por isso nós te pedimos que tudo isso vá se tornando claro diante dos nossos olhos, para que nós possamos perceber, visualizar de maneira clara, real, de que tudo aquilo que aconteceu foi apenas, ó Deus, um preparo para tudo que nós ainda vamos vivenciar no Senhor no ano de 2022. Por isso, nos dê sabedoria, graça, que nós possamos ser conduzidos, ó Deus, de uma maneira tão nítida, tão clara, que haja luz no nosso caminho, para que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso ministério. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu separei aqui 4 conselhos. São 4 conselhos bíblicos para que nós possamos ter um ano realmente novo. Pastor, já fazem muito tempo que eu venho lutando para viver um ano diferente, um ano que seja de fato diferente de todos os outros anos que eu já vivi, e que eu não consigo, eu não entendo porque parece que é uma repetição, um ciclo. Eu até tenho o otimismo que acabei de citar aqui, eu até tenho uma expectativa
mas ela não consegue romper o ano. E quando eu percebo, eu já estou frustrado, entregue, e então a minha vida segue novamente aquilo que foi todos os anos. Eu já não vejo mais como, eu já não sei mais de que maneira viver para que eu experimente algo diferente. Algo diferente na minha família, algo diferente no meu casamento, um ano novo no meu trabalho. Eu não sei por onde começar. É por isso que essa mensagem ela é importante para você. Ela é uma bússola, ela é um guia para direcionar você para de fato desfrutar de um ano completamente diferente de todos os anos. E eu quero começar com o primeiro conselho que a Bíblia nos ensina, que é Lamentações de Jeremias, capítulo 3, e versículo de número 21. Lamentações 3, 21, que está escrito assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Primeiro conselho, para que você viva um ano realmente novo, para que você saia desse ciclo que todos os anos você vive, que não há alegria, não há esperança, não há expectativa, é o que está escrito em Lamentações 3:21. Pastor, eu quero viver um ano realmente novo. O que eu faço? Número 1, todos os anos nós acumulamos bagagem na nossa vida. Todos os anos. E quando eu digo de acumular bagagem, eu estou falando de situações, circunstâncias, que nós vamos colocando na nossa vida, e que quando chega a passagem de ano, eu pego a minha bagagem com tudo aquilo que é bom e ruim, e eu quero introduzi-las no próximo ano. Não é esse o conselho. Não é essa maneira de viver um ano realmente novo. Eu quero levar para 2022 apenas aquilo que me dá esperança. Tem circunstâncias que precisam ficar em 2021. Tem circunstâncias que precisam ficar em 2020. Mas eu insisto em empurrá-las para o próximo ano. Que eu insisto em levá-las para o próximo ano, e não é dessa maneira. Eu preciso aprender em uma questão, de que quando há uma transição, uma mudança de tempo, eu preciso levar para a próxima estação aquilo que me serve. É por isso que o mercado da moda funciona dessa maneira. Quando chega-se perto do inverno, por exemplo, outono e inverno, as lojas fazem liquidação das roupas de primavera, verão. E elas reduzem o preço, porque aquelas roupas não serão usadas na próxima estação, e elas não venderam. E elas precisam fazer com que elas saiam, então elas reduzem o preço, para que aquilo não fique acumulado no estoque. Veja, nós deveríamos ter entendido isso. As plantas no outono, elas tiram as suas folhas, as folhas caem, para que na próxima estação, passando o inverno, quando a primavera chega, então ela brota novas folhas. Eu quero desafiar você em 2022, a abrir a sua bagagem, essa que você carrega, e que talvez você de alguma maneira estava insistindo para que elas chegassem e entrassem em 2022. Eu quero desafiar você a abrir a sua bagagem emocional, a sua bagagem sentimental. Eu quero desafiar você a abrir a bagagem do seu ministério e vasculhar aí e tirar para fora tudo aquilo que não te dá esperança, tudo aquilo que não vai ser benéfico, tudo aquilo que não vai proporcionar você ir adiante. Todas as vezes que eu abro a minha bagagem, eu preciso olhar ali e encontrar lá dentro aquilo que me aponta para o futuro.
Perceba, se eu estou abrindo a minha bagagem, seja ela ministerial, emocional, sentimental, e quando eu olho ali dentro, aquilo me remete ao passado, você está errado. Você não viverá um ano novo. Pastor, então como eu faço? Retire, remova. Pastor, mas não é fácil. Quem disse que seria? Mas eu preciso entender a importância de remover tudo aquilo que me remete ao passado. O passado só é importante quando ele te remete ao futuro. É por isso que quando você está dirigindo seu carro, o para-brisa é maior do que o retrovisor. Porque o espaço que você precisa enxergar adiante, ele é maior do que aquilo que você tem que olhar para trás. Olhar para trás é importante. Entenda isso, olhar para trás é importante. Evita acidentes. Mas a visão do passado, ela precisa ser menor do que a visão do presente. Como eu faço isso? Mexendo na bagagem. O que foi bom em 2021, que entre 2022, mas o que foi ruim e não me serve para nada, que fique aqui. Uma coisa que nós precisamos aprender é o luto das coisas. Pastor, como assim o luto das coisas? Querido, toda perda envolve um luto. Toda perda, não importa o que seja, há um luto. Há pessoas que perdem um ente querido e não têm um luto. Isso é prejudicial. Pessoas que perdem objetos preciosos que amavam. Há um luto. Não importa o que seja, há luto. E o luto é um período para assimilar que a partir de agora, aquilo já não existe mais. E deixa eu dizer para você, Deus respeita o tempo do luto. O que Deus não respeita é um luto perpétuo, é um luto que não termina, é um luto que não acaba, porque nós tentamos de alguma maneira levar aquilo que deveria ter acabado por anos. E não é assim que nós precisamos viver. É por isso que você não vive o novo, porque você insiste em carregar o velho dentro da bagagem. Enquanto não aprendemos o princípio que Paulo nos disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, nós não conseguiremos desfrutar de um ano realmente novo. Um ano realmente novo se faz com coisas novas. Se você pegar a ideia das penitenciárias antigamente, isso visto em desenhos, em filmes de antigamente, você ia encontrar um presidiário com aquele macacão, né, que era peculiar, e ele tinha uma corrente amarrada ali na sua perna e uma bola de metal. Tem muita gente vivendo dessa maneira, prisioneiros. Não conseguem caminhar, não conseguem romper, não conseguem ir adiante, porque estão literalmente aprisionadas na sua vida. É por isso que você não consegue viver o novo, porque todas as vezes que o novo aparece, o passado está te aprisionando, e não é assim que você precisa viver. Preste atenção. Um ano novo se constrói com atitudes novas, e a primeira atitude que você precisa tomar é esse primeiro conselho: se desfaça do que não te dá esperança. E eu nem preciso dizer para você que a esperança, ela é um fruto. Esperança não é semente. Você não semeia esperança para colher esperança.
A esperança, ela é um fruto de uma semente chamada tribulação. Mas a gente fala disso outra hora. Vamos lá, anote aí. Primeiro conselho: viva com aquilo que te dá esperança. Talvez você diga assim: mas pastor, se eu tirar tudo aquilo que eu vou ficar sem nada. É por isso que você vive uma vida infeliz. Carrega tanta coisa que não te leva a lugar nenhum. Carrega tanta coisa que não faz sentido nenhum. E você vai ver que quando você se encontrar, tem um filme antigo chamado O Peregrino, um livro para quem gosta de ler. E você vai ver a jornada do peregrino, e o peregrino sempre com um fardo pesado nas costas, mas quando ele se depara diante da cruz, então aquele fardo automaticamente se desfaz e ele se vê livre daquele peso que ele carregava. Pastor, eu não sei como remover as coisas da minha vida. Vá até a cruz. É a cruz que separa passado, presente e futuro. É só na cruz e através da cruz que a nossa vida tem propósito e tem sentido. Não adianta, como eu disse, não é sendo otimista, não é vestindo branco, não é nada dessas coisas, é indo até a cruz. Conselho número 2, qual o segundo conselho que eu daria para você, para que o seu ano fosse realmente novo? Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 18. 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo vai nos dizer o seguinte, olha só, eu vou até ler numa outra versão aqui. 1 Tessalonicenses 5,18, eu gostei da versão como a NVI colocou aqui, e eu vou colocar aqui para que eu possa ler. Vamos colocar aqui. Está escrito assim, olha: deem graças em todas as circunstâncias. Deem graças em todas as circunstâncias. Paulo não estava dizendo, olha, dê graças quando tudo te vá bem, dê graças quando as circunstâncias forem boas. Não, o apóstolo Paulo está dizendo, deem graças em todas as circunstâncias. Se é boa, se é ruim, não importa, aprenda a dar graças a Deus. Tenha um coração grato a Deus. E ter um coração grato a Deus, meu irmão, ele é independente da circunstância. É isso que Paulo vai dizer quando está escrevendo aos Filipenses. Ele diz, olha, eu posso ter em abundância, como sofrer necessidade, não importa. A circunstância agora que eu entendi, pouco me importa. O que interessa agora é que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você entende, quando você tem esse entendimento, as circunstâncias são irrelevantes, porque você entendeu que seja bom ou ruim, há alguém que está te fortalecendo, alguém que está te sustentando, alguém que está te dando sabedoria, alguém que está te dando graça para que você atravesse. Não importa se é bom ou ruim. Não importa. Segundo conselho que eu quero dar para você, o apóstolo Paulo escreveu, deem graças em todas as circunstâncias. Porque, olha só, o versículo está escrito assim, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
Esta é a vontade. Qual é a vontade de Deus? É que você dê graças em tudo, em tudo. Lembra de Jó? Deus me deu e Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Não importa a circunstância, não importa se a circunstância é porque eu estou tendo ou se eu estou perdendo. Louvado seja Deus. Eu sou grato, Senhor, obrigado. Obrigado pelo tempo, obrigado pela pessoa, obrigado pelo que o Senhor me deu. Obrigado pelo que eu não tenho. Obrigado porque deu errado. Obrigado porque eu não conquistei esse ano. Obrigado, eu sou grato. Porque senão cairemos no erro de adorar a Deus por aquilo que Ele faz. Se eu tenho, é porque Deus é bom. Se eu não tenho, é porque Deus não ouve a minha oração. Não é isso. Eu não posso cair nesse erro. E outra coisa é entender que essa é a vontade de Deus. Nós não estamos falando de desejos, nós estamos falando de vontade. Entende isso? Compreende isso? Essa é a vontade de Deus. Oh glória! Quer viver um ano diferente? Seja grato. Assim como a gratidão é a vontade de Deus, a murmuração é a vontade do diabo. Deus tem uma vontade. Qual é a vontade de Deus? É que os seus filhos deem graças em tudo. Mas sabemos que o diabo é a rota contrária de Deus. Então a vontade do diabo é murmure em tudo. Já viu aquela pessoa? Não importa o que ela está vivendo, ela reclama. Ela come em casa, ela reclama. Ela vai comer fora, ela reclama. Ela anda de carro, ela reclama. Ela está de moto, ela reclama. Não importa o que aconteça, ela reclama de tudo. Ela está na igreja, ela reclama. Ela está em casa, ela reclama. Ela está no trabalho, ela reclama. Ela se tornou alguém que entendeu a vontade do diabo e murmura por tudo. Reclama. Por que você não vive um ano realmente novo? Porque você semeia sementes de murmuração. Você passa o ano inteiro reclamando, murmurando. São sementes. E essas sementes não são colhidas agora, elas serão colhidas no próximo ano. É por isso que eu tenho que ser grato em tudo. Porque uma hora, certamente eu irei colher o fruto dessa gratidão. Porque é isso que nós precisamos ter. Gratidão. Deem graças em todas as circunstâncias. Eu não sei qual é a circunstância atual da sua vida, mas eu posso te dizer uma coisa e te dar um conselho. Dê graças. Agradeça, 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 agradeça. Levante a sua mão por um instante e agradeça. Senhor, não importa o que eu estou vivendo, eu quero agradecê-lo. Porque como disse, nós atravessamos um dos piores momentos do século e estamos vivos. Que motivo maior teríamos para ser grato a Deus? Pessoas que entraram conosco em todo esse processo da pandemia e que não atravessaram. Tivemos perdas próximas, perdas mais distantes. Mas nós ainda estamos aqui. E eu sempre digo, a vida não para. E ela não pode parar por causa de uma perda. Seja grato. Semeie gratidão.
Dê graças por tudo. Eu me lembro de um dia, nós fizemos um desafio aqui. Experimente passar 30 dias, faça de janeiro. Faça janeiro um mês experimental na sua vida. Eu vou fazer de janeiro um mês de gratidão. Eu vou agradecer por... Eu não vou reclamar. Eu vou me policiar. Eu não vou murmurar. Eu vou agradecer por tudo. E depois você me conta. Depois você me fala. Quais foram os resultados dessa gratidão? Conselho número 3. Terceiro conselho para que você viva um ano realmente novo. Paulo escrevendo aos Filipenses, Filipenses 4:4. Olha o que está escrito. Filipenses 4:4. Está escrito assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Parece, meu Deus, eu fico olhando para alguns textos da Bíblia e eu vejo como nós precisamos aprender. Paulo está dando uma instrução, alegrem-se. E veja, por que precisa ter uma recomendação dessa, alegrem-se sempre? Você só pode dizer para alguém se alegrar se você percebeu que aquela pessoa está triste. Então você precisa dizer, olha, você precisa se alegrar um pouco mais. E é isso que Paulo está dizendo. Alegrem-se sempre. Não permita que a tristeza ocupe o lugar que ela não deveria ocupar. Aprenda a se alegrar sempre. Agora, por que eu não consigo me alegrar? Paulo está dizendo, alegrem-se no Senhor. Eu aprendi a basear a minha alegria em circunstâncias, em momentos, em pessoas, em bens. E quando essas coisas se vão, eu não tenho motivo para estar alegre. Agora Paulo vai nos dizer, alegrem-se no Senhor. Quando eu deposito a minha alegria em Deus, eu sei que não haverá espaço para tristeza. Eu não estou dizendo que coisas, circunstâncias não darão errado, não é isso. Mas quando eu estou com a minha alegria no Senhor, independente do que está acontecendo aqui, eu estou alegre. E é o que as pessoas não conseguem entender. Pastor, eu fico procurando razões para ser feliz. Não, você não tem que procurar razões. A sua razão para ser feliz está em Deus. E enquanto você não colocar o seu coração nele, você não vai conseguir experimentar uma alegria verdadeira. O mundo está atrás de alegria. O mundo procura alegria na bebida, no álcool, na droga, na prostituição, no adultério. O mundo tem várias formas de tentar proporcionar a alegria que você só encontra em Deus. O problema dessas coisas é que são fragmentos de alegria, prazeres momentâneos. Eles não duram, eles não permanecem. É por isso que quem usa droga sempre quer mais droga. Quem bebe sempre quer beber mais. É como Salomão diz, é um abismo puxando outro abismo, porque não há o sentimento de saciedade. Você não se sacia, você não se completa, sempre está faltando, sempre quer mais. Agora, quando você coloca o seu coração em Deus, você pode não ter muitas coisas, mas você está completo, saciado, cheio. Por isso Paulo vai dizer em Efésios, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Seja completo de Deus. E eu entendo que para ser completo de Deus é necessário algo muito maior, porque você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar, e isso não é para qualquer um. Por isso, alegrem-se sempre
no Senhor. E Paulo vai ainda, novamente direi, alegrem-se. 2 vezes, alegrem-se. Pastor, como ter um ano realmente novo? Alegre-se. Coloque a sua alegria em Deus. Alegre-se nele, por ele e para ele. 4º e último conselho. Jesus disse em Mateus 6,33. Evangelho de Mateus, capítulo 6, e versículo de número 33, está escrito assim: mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Olha só, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que a gente precisa entender aqui sobre o que Jesus estava dizendo é sobre prioridades. Você só pode dizer que algo é primeiro, porque senão não seria primeiro, seria único. E Jesus não disse único, Jesus disse buscai primeiro. Você só pode dizer primeiro se há o segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Jesus não disse que a única coisa que você deveria buscar era o reino e a sua justiça. Não foi isso. O que ele disse foi primeiro o reino. Tem muita gente que não entendeu isso. O reino de Deus para muita gente é segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, enfim. Não sei qual o plano de prioridade que você tem na sua vida, mas se você quer realmente ter um ano novo, você precisa entender o que Jesus disse quando ele falou: primeiro o reino. As prioridades do reino, a vontade do reino, precisa ser colocada em primeiro lugar na minha vida, na minha família. É por isso que nós não conseguimos experimentar um ano novo, porque primeiro o meu, primeiro a minha vontade, primeiro os meus objetivos, primeiro os meus sonhos, e depois, e só depois, se tiver tempo, aquilo que é de Deus. Você até pode viver dessa forma, você só não pode se considerar um cristão se o reino de Deus não é o primeiro lugar da sua vida e do seu coração. Precisamos romper esse paradigma e trazer o reino de volta para o seu lugar de origem. É o primeiro. Porque entenda, ou Deus é o primeiro, ou o reino de Deus é o primeiro, ou ele não é nada. É por isso que eu disse, se o reino não é primeiro, não se considere um cristão. Porque quando você está em Deus, a primazia é o reino de Deus e a sua justiça. O ano de 2022 é um ano de organização. Nós precisamos trazer de volta o reino de Deus para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. E qual é esse lugar, pastor? O primeiro. Por favor. Primeiro, o que Deus quer. Primeiro, os planos de Deus.
Primeiro a vontade de Deus. E depois todas as outras coisas. Porque veja, o texto diz que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não disse que você precisaria buscar. Porque quando você entende isso, você também desfruta daquilo que Deus te proporciona. Quero repetir uma expressão para você, que se Deus é o único que você tem, então você tem tudo o que você precisa. Se Deus é o único que você tem, então você já tem tudo o que você precisa. Busque o reino de Deus em primeiro lugar em 2022. Faça isso. Talvez você nunca fez isso em momento nenhum da sua vida. Colocar Deus em primeiro lugar. E quando eu digo colocar Deus em primeiro lugar, eu não estou falando, não, eu creio em Deus, Deus é primeiro. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de fato, de colocá-lo em primeiro. Para que todas as outras coisas se organizem em nome de Jesus. Amém? Vamos orar?